Hello guys, professor Davi César na área para uma questão do Enem de 2022, questão da prova de inglês, tá certo? Essa talvez, gente, na minha visão, talvez tenha sido uma das questões mais técnicas da prova de inglês. Então você que fez bastante simulado, você que treinou muito e também treinou as técnicas de interpretação, scanning, skimming, identificação dos elementos de um texto, você provavelmente se deu muito bem nessa questão, tá? Não é uma questão difícil, é uma questão muito bem elaborada, na verdade, tá? Uma questão interpretativa muito boa, mas que traz alguns elementos técnicos que eu vou pontuar para vocês, né? Que são fundamentais para a gente chegar a resposta correta. Então a gente tem aqui, logo no início, o primeiro elemento de um texto que é muito importante. Então a gente já destaca esse primeiro elemento, que é o título, né? A headline, tá certo? Que é escrachada logo de início em negrito, né? Ainda mais a Teen's View of Social Media. Então daí a gente já sabe, né? Fazendo o scanning das palavras-chave do texto, que o foco vai ser o quê? Social media, tá? No nosso guarda-chuva temático, social media está lá em cima, é o mais abrangente. A partir desse guarda-chuva, a gente vai canalizando os temas do texto. De social media, a gente vai falar mais especificamente, tá? De teens, teens view. Então, a gente vai falar da visão dos adolescentes de redes sociais. Guardem-se em mente, tá? Guardem-se em mente que os adolescentes são o foco desse texto, tá bom? A gente tem também outro elemento textual que é muito importante, às vezes as pessoas ignoram, mas é muito relevante, que é source, tá? A fonte do texto. Então, lá no Notapé a gente vê que esse texto estava disponível em 2021, tá? Bem recente, nesse site aqui, cyberbullying.org. Então é um site org. A gente vê em sites org, né, geralmente sites de organizações, tá certo? Que trazem textos bem literais, né, bem descritivos, com uma pegada informacional muito grande, né? Então aqui a gente já sabe que pelo gênero de texto, por onde foi publicado, a gente não vai ter tanta margem para metaforizar, para ter uma interpretação muito subjetiva dos fatos. A gente realmente vai se ater ao que o texto está descrevendo literalmente, tá certo? Ao pé da letra. Além disso, o enunciado, ele traz um termo específico, o termo downsides, tá? É um estilo de questão que o Enem costuma adotar bastante em quase todas as edições. Ele traz um texto, né, que é muito importante que você leia na sua íntegra, né, esse trecho que o Enem traz, para você ter uma noção do todo. Mas a partir desse texto, o enunciado vai te encaminhar, te conduzir com o viés de um termo específico. Então esse vai ser o termo que vai mais interessar. Talvez num texto de 2 parágrafos, você até descarte uma parte desse texto para trabalhar só especificamente com o trecho que traz essa expressão que o Enem quer saber, se você sabe, se você conhece, né? Então o enunciado traz: o termo downsides introduz a ideia de que o Instagram é responsável por... É aquele tipo de questão que eu sempre digo. Se você já sabe o que significa o termo, você vai ter muito mais familiaridade com esse item, né? Com essa questão. Se você não sabe, não quer dizer que está tudo perdido. Com uma boa leitura, com uma boa interpretação, se atentando bastante aos fatos que são relatados, você também pode inferir o significado dessa expressão que talvez você não saiba, tá? Então vamos lá. O termo downsides introduz a ideia de que o Instagram é responsável por... Li o texto inteiro, tá? O primeiro parágrafo, ele traz mais um relato de como a rede social funciona. O Instagram tem isso e tem aquilo. Eu vou descartar esse primeiro parágrafo, ele não vai me interessar tanto assim, tá certo? O que vai me interessar mesmo é o segundo parágrafo, tá? E a frase que diz downsides. It has some downsides though. It is known to make many people feel insecure or down about themselves. Tá? Então essa frase já diz muito, tá? Tem alguns downsides porque é uma rede social conhecida por fazer as pessoas se sentirem inseguras, né? Meio para baixo. Então a gente já infere, mesmo que a gente não saiba o que significa downsides, que é um termo que vai trazer um aspecto negativo, tá bom? Tendo isso em mente, né, que downsides
traz um aspecto negativo, a gente já pode descartar uma pá de alternativas. Por exemplo, A. Oferecer recursos de fotografia. Bom, isso é uma ferramenta bacana, né? Uma ferramenta positiva. Então, o downside do Instagram seria oferecer recursos de fotografia? Não, porque a gente sabe, mesmo que a gente não conheça, né, o significado, a tradução desse termo, a gente sabe que é um termo que traz um aspecto negativo, tá? Então a gente descarta a alternativa A. A alternativa E, aproximar pessoas ao redor do mundo. Poxa, isso é muito positivo, né? A questão da integração, da globalização da rede social, da possibilidade que ela te traz de conversar com pessoas do mundo inteiro. Não é isso. Isso não seria nenhum downside. Seria o contrário, né? Seria um upside, um fator positivo, tá certo? Então a gente já descarta daí as alternativas A e E, tá certo? Ficamos com B, C e D. Alternativa B, divulgar problemas dos usuários. É aí que a gente já vai para a leitura mais atenta do texto. Então aí, a gente está lidando com técnica de todas as formas. Primeiro, na identificação dos elementos textuais, título, fonte e palavras-chave, tá bom? E segundo, agora a gente já identificou que trata um aspecto negativo. Já eliminamos duas alternativas daí. Vamos às três que restaram. Agora as probabilidades de acerto são bem maiores mesmo para você que não sabe o que significa, tá? Divulgar problemas dos usuários? Não, porque a frase seguinte, a downside, não problematiza isso, tá? Diz que a rede social é conhecida por fazer as pessoas se sentirem inseguras, tá? Então não é não vai trazer um aspecto técnico da rede social, mas uma consequência que traz a saúde mental dos adolescentes, como a gente viu no headline, no título, né? Alternativa C, estimular a aceitação dos seguidores para a gente manter a ordem, né? Poderia ser uma alternativa que a gente confundisse, principalmente por conta das três últimas frases aqui do texto, das três últimas linhas, né? Que tem uma underlying desire for acceptance through the number of likes or followers. Isso significa o quê? Que tem uma intenção, né, meio entre linhas, de aceitação, tá? Mas o downside mesmo que a gente vai inferir a partir desse texto é o que vem depois do termo. Essa frase que diz que as pessoas se sentem inseguras, que isso contribui muito para o crescimento dos índices de ansiedade e depressão de muitos adolescentes. Então a alternativa mais correta vai ser a alternativa D. O termo downsides introduz a ideia, ou seja, a ideia que vem em sequência ao termo é que o Instagram é responsável por provocar ansiedade nos adolescentes.